Oi, oi, gente, boa tarde. Vamos esperar todo mundo ir entrando. Oi, oi, gente, boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, me digam se eu estiver falando muito baixo, tá? Hoje a gente vai ter uma convidada muito maravilhosa, né? Que é a professora doutora Aparecida de Jesus Ferreira, né? Eu já vou chamar ela daqui a pouquinho para ela entrar. A gente vai falar sobre um livro dela que se chama As Bonecas Negras de Lara. Então vai ser um bate-papo muito legal. Ela já chegou, ai meu Deus. Então vamos chamar ela aqui. Cadê? Aqui, ó. Vamos esperar ela entrar. Gente, vai ser incrível a atividade de agora. É isso. Oi, professora! Olá, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Tudo certo? Tudo ótimo. Ai, que bom. Obrigada, né, por topar essa atividade com a gente, de mandar essa proposta para o nosso Júlio das Pretas 2020, né, por trazer esse trabalho tão maravilhoso, né, tão lindo, tão rico, que já está ajudando tantas crianças, né? Não só crianças, mas adultos também, né? Então, muito obrigada por participar. Bom, eu sou a Suelen, para quem não me conhece, faço parte da organização do Júlio das Pretas desse ano. Eu sou formada em design de moda, sou especialista em cultura afro-brasileira e mestrando em antropologia atualmente, né? Então, estou aqui coordenando, ajudando a professora Aparecida hoje nessa atividade maravilhosa. Então, passo a palavra para a professora se apresentar, né? A nossa metodologia vai ser mais ou menos o seguinte: ela vai se apresentar, contar um pouquinho da trajetória dela, do trabalho, e ela me mandou umas perguntas que algumas pessoas que trabalham, né, com a parte de educação infantil, trabalham com educação, que tiveram acesso ao livro, mandaram para ela, e daí eu vou direcionar essas perguntas. Quem tiver dúvida também pode mandar, né? Que daí no final a gente pode tentar também trazer essas questões dos nossos ouvintes, tá bom? Então, professora, a palavra é sua. Muito obrigada, Suelen. Eu é que agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. Agradeço o Júlio das Pretas, do Paraná, e quero parabenizar você, a Gisele e todo o grupo, né, de mulheres pretas do Paraná que participam dessa comunidade, desse coletivo lindo, né, que é uma ajudando a outra, né? Então é muito importante. E e também de parabenizar você, né? Ontem a gente conversou um pouco e você me falou da sua trajetória, que você está fazendo mestrado em antropologia na Universidade Federal do Paraná, né? Uhum. Então, parabéns e Obrigada. agradeço muito de você ter aceitado, né, fazer essa mediação comigo para que a gente possa ter esse diálogo e também responder aí as perguntas, né, das pessoas que eu solicitei que elas fizessem perguntas, pessoas que de uma forma ou de outra, ou contadora de história, ou pessoas que leram o meu livro e mandaram recados, dialogaram comigo de alguma forma. Então eu quis responder as perguntas dessas pessoas, né? Uhum. É, então eu sou formada em letras, né? Português, inglês, fiz o meu mestrado em letras na Universidade Estadual de São Paulo, em Araraquara. Fiz o meu doutorado aqui na Inglaterra e o meu pós-doutorado também. E no momento eu estou fazendo uma pesquisa sabática aqui na Universidade de Bristol. Sou professora da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu atuo na graduação em letras e na graduação em letras e também sou a professora do mestrado em estudos da linguagem na mesma universidade. Nós temos um núcleo que eu participo como colaboradora do núcleo, que é o NUREX, que é Núcleo de Relações Étnico-Raciais de Gênero e Sexualidade, e também tem um grupo de estudos que se chama GEPLIR, que é Grupos de Estudos e Pesquisa em Linguagem e Identidades de Raça.
E nesse momento eu estou aqui escrevendo, estudando, pesquisando um pouco mais sobre as pesquisas que eu desenvolvo na área de formação de professores e identidades de raça, né? E interseccionada com gênero e classe social também, né? Então essa é a minha área de atuação, principalmente atuando com formação de professores e estar com professores e alunos eu adoro, né? Que é uma área fascinante. Ai, gente, olha, trajetória maravilhosa, meu Deus do céu, já sou sua fã, de verdade. Bom, então não Obrigada, perder Sara. tempo, né? Porque a gente tem várias questões aqui muito, muito legais. Então, vou começar a fazer as perguntas. Eu vou falar o nome das pessoas que mandaram, né? Provavelmente elas estão assistindo aí a gente. Tá certo. Então, a primeira pergunta que foi mandada foi da Eubela Moossanin. Acho que é assim que fala o nome dela, né? Que ela é Certo. contadora de histórias de Foz de Iguaçu. Então, o que que ela disse? Ela disse assim: tenho lido algumas histórias infantis e percebo que na sua escrita, há um cuidado e uma maneira muito delicada e assertiva em tocar alguns assuntos que mexem com muitas dores e cristalizações. Em problemas recorrentes na vida de uma criança negra, incluo também de uma criança branca, já que a ausência da diversidade real no brincar, a partir dos brinquedos, coopera no inculcamento de elementos de poder, na conformação de uma branquitude. A questão do menino também de brincar com uma boneca, nesse sentido. Então, como escritora, né, mulher negra, educadora, quais cuidados percebe ser importante na escrita dessa temática e no contar também? A presença de uma criança branca na história consegue apontar caminhos para a educação étnico-racial? Qual seria a importância para as crianças brancas o contato com essa literatura, né? Aqui entendida como antirracista. Ela disse que vai acompanhar a live, né? E agradece por esse trabalho maravilhoso, né? Então, Tá ótimo, muito obrigada, Suelen. Eu vi que tem algumas pessoas, né, que fizeram as perguntas que estão aqui. Eu vi que a Júlia Calvi está ali, que a Samara, que a Luara Leal. Então, tem várias pessoas que eu vi que, passando por aqui, né, que elas estão por ali. Então, muito obrigada por... Aí, ó, a Eubela acabou de entrar, né? Eu agradeço a presença de todas elas. E também as demais pessoas que estão presentes e vieram aqui para que a gente pudesse dialogar. Muito obrigada. Então, a pergunta que a Euebela faz é muito importante, né? E muito importante no sentido de como é que, quando eu fui escrever o livro, né, As Bonecas Negras de Lara, uma das primeiras preocupações que eu tive com o livro, né, era pensando, o livro é direcionado para todas as crianças, inclusive adultos, né, leem o livro e falam, eu gostei tanto do livro, né, e o livro traz tantas mensagens, né, então, de uma forma geral, o livro acaba atendendo, porque toca em questões humanas e, né, das nossas relações com as pessoas e nos faz rememorar, né, como a Euebela colocou, algumas das experiências que nós, adultos, tivemos quando crianças, ou indo para a escola, ou nas nossas relações sociais. Então, a gente acaba percebendo muitas das questões que são tocadas no livro, né, nas nossas experiências. Então, quando eu pensei em escrever o livro, eu tive bastante cuidado no sentido de como é que eu iria construir um livro que a criança negra, né, pudesse se perceber como um personagem protagonista dentro do livro. Então, ali, a personagem principal é a Lara. Então, eu queria que fosse uma menina negra que se visse representada, né, de uma forma em que ela fosse protagonista, para que as outras meninas negras também conseguissem se ver dentro do livro, né? E também pensando um pouco na questão de ancestralidade, né? E de dar valor para os nossos ancestrais, para as pessoas que vieram antes de nós, para os nossos bisavós, avós, tataravós, para as pessoas, pais e mães, ou as pessoas que são responsáveis, né, em cuidar daquelas crianças, né? Para que essas crianças pudessem sentir orgulho da sua ancestralidade e do seu pertencimento também étnico-racial.
E também pensando um pouco na construção positivada, né, da criança negra, né? Então, tem todo um cuidado com o livro, né, no sentido de como é que as crianças brincam, como é que elas preparam as atividades. Então, tem sempre as atividades e as brincadeiras são feitas em tom de igualdade, que todos têm direito, todos podem falar, todos podem opinar, né? Para que as crianças sintam que elas também podem opinar, tanto a criança negra quanto a criança branca nesse processo de interação. E também que a criança negra, né, se sentisse empoderada a partir do momento que ela se vê como protagonista, porque no momento que ela se vê como protagonista, ela também pode se ver como protagonista não só na história, mas a partir da vida dela, né? O que quer que ela possa querer futuramente, ela possa sentir que eu posso, né? Eu posso chegar nessas posições porque eu me vejo como uma pessoa, né, que eu sou protagonista. Então, esse protagonismo do livro leva para o protagonismo da vida real também, né? E para as crianças brancas, o livro mostra também para as crianças brancas, e a Eubela comentou aqui um pouco da questão de branquitude, né? Então, branquitude é quando a pessoa branca se vê como norma na sociedade, né? Pelo fato de nós termos tantos livros de literatura infantil, que as rainhas, os príncipes, as princesas, os reis são protagonizados como pessoas brancas, então a criança branca muitas vezes passa a ver esse protagonismo dela dentro dos livros, né, como norma, né? E depois esse protagonismo como norma, ele se repete também no momento que as crianças assistem desenhos na televisão e eles não veem uma quantidade grande de crianças negras, né, representadas. Quando elas veem os livros didáticos, por exemplo, há uma representação grande de pessoas majoritariamente brancas e não majoritariamente negras, ou mesmo que fosse de forma equitativa, né? Porque nós no Brasil, nós pessoas negras no Brasil, somos 56% da população brasileira. Então, essa equidade das pessoas negras se verem de forma equitativa, né? Infelizmente, isso não ocorre, né, na realidade. Então, através dos livros de literatura, para que as próximas gerações que estão vindo agora, né, possam perceber, e a partir do momento que olham que um livro tem essa dimensão, essas crianças também passam as crianças brancas também passam a ver a criança negra iguais a elas, né? E também entenderem que a questão da inclusão e de nós morarmos em um país diverso, né, é importante, e que essa inclusão ela faz parte do nosso patrimônio cultural. Então, nós brasileiros, sejamos nós brancos, indígenas, amarelos, né, ou asiáticos, brancos, eurodescendentes, ou pretos e pardos, os negros ou afrodescendentes, né? Então, nós somos parte do patrimônio cultural e todos e todas devemos ser tratadas, né, de forma equitativa. Eu gosto sempre de falar da questão de equitativo, porque se nós somos 56% da população brasileira, então é de equidade, né? Então, se nós somos esse contingente da população, nós temos que ver esse contingente da população como médicos, dentistas, engenheiros, como professores, como artistas, como antropólogos, né, como orientadores e orientadoras dentro das universidades, né? Então, eu sou uma das orientadoras do curso de letras, né? E eu sei a quantidade reduzida de orientadores e orientadoras dentro da área em que eu atuo, que são negros ou negras. Então, há um contingente muito pequeno para um país que tem 56% da população que é negra, né? Sim. Então, eu acho que a minha resposta
por aí seria essa, porque eu falo, né? Você já percebeu. Não, mas que aula maravilhosa, meu Deus, obrigada mesmo. E é bem isso que acontece, né? Eu, por exemplo, falo né, do meu espaço de convívio, de pesquisa, né, lá na antropologia. Por exemplo, nosso departamento não tem professores negros, né? Tem o meu orientador que se posiciona como uma pessoa não branca, mas ele não se reconhece como negro, então existe essa dificuldade mesmo, né? Por mais que tenha Sim, tido os projetos, as políticas de inclusão, né? De cotas raciais, bolsas de estudo, ainda é um número reduzido, né? Então, a sim. gente que está na pesquisa fica um pouco, eu fico, como eu falei ontem, né? Nossa conversa, eu fico muito feliz de poder conhecer uma professora, né, uma mulher preta, doutora, e que está aí na pesquisa e orientando e dando aula, e isso traz assim uma esperança para a gente que sonha em trabalhar com educação. Então, eu te agradeço Sim. mais uma vez, né? E vamos para a próxima pergunta. Imagina, eu que agradeço. E tem bastante coisa bem interessante aqui. Então, a segunda pergunta é da professora doutora Angela Souza, de Foz do Iguaçu. Ela é professora na UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Ela pergunta como que você se você se inspirou em alguém para escrever o livro As Bonecas Negras de Lara. Uhum. Eu me inspirei, né? Então, quando eu fui fazer o livro, Ah, eu naquele momento, era 2015, eu estava aqui na Inglaterra também fazendo o meu pós-doutorado. E eu estava fazendo o meu pós-doutorado sobre narrativas autobiográficas e foi o momento que eu comecei a utilizar a nomenclatura letramento racial crítico. E naquele momento, como eu estava trabalhando com muitas narrativas e experiências das pessoas me falando sobre bonecas negras, sobre as experiências delas do momento que foram para a escola, como é que eram as experiências de relacionamentos interraciais, como é que eram as experiências de tratamento familiar, como é que eram as experiências dela dentro do contexto universitário que perpassavam as questões de raça, de gênero, de classe social. E então foi como assim um descascar, né? Abrindo várias caixas, né? E, e daí eu fui fazendo relações com aquelas narrativas com algumas coisas. Eu pensei, por que não será tentar fazer um livro, né, para criança? E daí eu, quer dizer, não achei que não. E daí, naquele momento, o meu sobrinho, ele teve a filha dele, que se chama Lara. E daí eu acho que foi a questão que me trouxe para pensar. Então, essas narrativas que eu estou na minha cabeça, que se relaciona com aquelas que eu estava lendo, né? Então, eu vou escrever um livro para a Lara, né? E daí foi naquele momento que eu resolvi escrever o livro para Lara, que é filha do meu sobrinho, e que ele deu daí ela para eu batizar, né? Então, ela é minha sobrinha neta. Uhum. Então foi assim que surgiu o livro. E quando eu escrevi o livro, foi pensando que para que a Lara tivesse orgulho do seu pertencimento étnico-racial, da sua ancestralidade, que gostasse de estar com pessoas diversas, né? Então foi nesse sentido que eu fiz, né? O Uhum. livro daí para Lara, né? E então foi muito além, na realidade, o livro quando eu escrevi para Lara, porque daí naquele momento tinha um edital um edital do Paraná, do Profice, que era para escrever livros, né? E daí eu pensei, mas será que eu mando? Né? E daí eu enviei o edital, né, para a proposta do livro para o edital, e a proposta do livro foi aprovada em 2 editais, tanto no edital do Profice, quanto no edital que era da antiga Lei Rouanet, que agora mudou, né? A nomenclatura. E daí da Lei Rouanet. E daí foi aprovado. E quando daí eu terminei o meu pós-doutorado, daí eu voltei para o Brasil, aí ficou naquele processo, que foi aquele momento que deu a mudança, né? Que deu toda aquela problemática do governo que a gente conhece, né? Que houve o golpe. Uhum. E daí
esperei um pouco e logo depois daí houve a possibilidade de fazer o livro, né? E daí alguém até mandou hoje uma pergunta, que foi, deixa eu até achar aqui o nome dela, que foi a Samara, que a Samara inclusive está aqui na live agora. Né? A Samara Rosa, que é contadora de histórias. Eu vi que a Samara Rosa está aí, contadora de histórias. Deixa eu ver quem mais. A Valéria, a Júlia, a Deise, eu e Bela. A minha querida colega, a professora, a doutora Lucimar Dias, da UFPR, também está aí. Né? A Sarah Summer, né? Então tem várias pessoas aí queridas, né? Muito obrigada por vocês terem vindo aqui para dialogar conosco. E então aí a Samara até perguntou se eu não quis mandar o livro para uma editora, né? E naquele momento que aconteceu a questão do livro, eu realmente não quis mandar para nenhuma editora. Por quê? Porque eu queria que o livro fosse distribuído gratuitamente para as escolas. Então, foi intencional eu ter feito essa proposta de ter mandado para o Profice e para a Lei Rouanet, né? Então, um dos desdobramentos daí do livro, né, foi que, por conta de ter enviado o livro, né, para a Lei Rouanet, o livro teve duas edições. A primeira edição, que foi em 2017, que ele ficou pronto, a proposta é que eu distribuísse esses livros gratuitamente para o Paraná, como um todo, né? Parte dos livros, né? E parte dos livros ficariam em Ponta Grossa, né? Aí eu fiz 10 oficinas, e nessas 10 oficinas, cada oficina com 200 professores e os professores também levavam os alunos. Então, eu fiz formação para 2.000 professoras e alunos, abordando sobre o livro, fazendo contação de histórias, escutando as histórias das pessoas, né, com relação às nomenclaturas e escutando um pouco das experiências que eles tinham dentro do contexto da sala de aula, com os alunos, com pais, com a sociedade, no trato da questão de falar sobre a questão racial. E daí eu ia contando as histórias e ia fazendo as amarras, né? Conforme as pessoas iam trazendo essas histórias. Então foi proposital de não mandar para editora nenhuma naquele momento, porque eu queria que aquele livro fosse distribuído gratuitamente, né? Para as escolas. E daí foi distribuído mais 600 livros para a Secretaria de Cultura do Paraná, e a Secretaria de Cultura do Paraná distribuiu esses livros para o Paraná inteiro, para todas as bibliotecas públicas do Paraná. E daí já a segunda edição, que foi em 2017, que eu fiz com o recurso daí, com o remanescente, que como foi aprovado em duas, aí teve um valor remanescente que ficou dentro para a Lei Rouanet. Aí eu peguei aquele valor, a gente reduziu várias coisas, porque não tinha que pagar, por exemplo, o direito autoral de imagem, porque já tinha sido feito a primeira vez, né? Então ficou muito mais, o valor reduziu. Aí nós fizemos a mesma quantidade de livros de novo, mas daí desta vez eu fiz uma atuação em uma escola de período integral, em Ponta Grossa, que daí eu fui durante quase que 3 semanas, nessa escola Aldo Bonde, em Ponta Grossa, fazendo contação de histórias para mais de 1.200 crianças, né? Então foi fantástico estar com aquelas crianças, maravilhoso. Porque daí eu, além dos livros, porque eu deixei vários materiais, vários livros lá, e daí a cada vez que eu ia dentro das salas de aula, eu levava também as bonecas, né? Além das bonecas Abayomi, né? Que são essas bonecas aqui. Além das bonecas Abayomi, eu mandei para confeccionar várias bonecas parecidas com a personagem principal, né? Que é a Lara, tanto que no cartaz que vocês divulgaram tinha uma bonequinha lá parecida com ela. Então eu levei várias daquelas bonecas junto comigo e vários livros, né? E daí passei para as crianças para que elas, né, olhassem e a gente fizesse a leitura juntos e elas perguntassem e pegassem as bonecas. No final da contação que eu ia passar para outra sala, então elas tinham que me trazer as bonecas de volta, né? Então você via as crianças, elas levavam a boneca para a caixa para eu
poder ir para outra. Daqui a pouco, quando eu me distraía, elas iam lá, pegavam a boneca de novo, abraçavam. Ai, deixa eu ficar com a boneca. Falei, olha, não posso dar, né, quase que 1.200 bonecas para todas as crianças. E não podia nem fazer sorteio também de nada, né? Porque seria injusto, né? Ou eu daria para todos ou não daria para ninguém, né? Então foi um momento assim fantástico. Muitas vezes eu me emocionei muito com as crianças, vi as crianças se emocionarem também, né? As professoras. Então foi um momento riquíssimo e de muito, muito, muito aprendizado para mim. E eu não me arrependo de não ter enviado esse livro para uma editora tradicional. A escolha que eu fiz foi a escolha mais acertada, eu acho, para mim, para que eu pudesse aprender tanto com as professoras da educação infantil e do ensino fundamental 1, né? E também com as crianças. Então foi um momento fantástico. E deixa eu aproveitar para falar uma outra coisa, que eu acho que é importante, porque a Lucimar Dias está aí, né? Então, naquele momento, eu sou professora de trabalhar com alunos no ensino superior, fazendo formação de professores. E também no ensino fundamental 2, né? E no ensino médio. Então, o curso de letras prepara professores para trabalhar com esse público, né? Que é a educação do fundamental 2 e do ensino médio. E eu não tenho experiência tive experiência de ministrar aula para criança, mas isso faz muito tempo atrás, né? Quando eu trabalhava com curso de língua inglesa, mas muitos anos atrás. E daí, naquele momento, como eu não tinha essa experiência, eu enviei até os livros para algumas pessoas, né? Que são especialistas na área da educação infantil e trabalho com relações étnico-raciais, e naquele momento a Lucimar, querida, né, aceitou fazer a leitura do livro, fazer algumas sugestões, e não só ela, mas várias outras professoras e professores também, mas como ela está aí, né, eu quero agradecer mais uma vez ela publicamente, porque ela foi uma amiga assim, fantástica, né, e que certamente me possibilitou, né, corrigir várias questões do livro que poderiam talvez ser problemáticas, né? Então foi fantástico a colaboração dela naquele momento. A professora Lucimar é maravilhosa. Ela tem um trabalho muito incrível aqui na UFPR. Também agradeço a ela pelo trabalho tão maravilhoso, né, dentro da universidade. Exatamente. E pelo grupo, né? Apesar que você já vai falar daqui a pouco, né? Então eu deixo. Bom, próxima pergunta é da Melissa Calva. Ela tem 8 anos, né? Ela é contadora de histórias e tem um canal no YouTube. Então, vamos ver uma outra perspectiva, né? Uma criança, como ela viu essa história. Bom, ela diz o seguinte: Prof, eu gostaria de saber como os personagens do livro foram criados. E se eles se conhecem de verdade e vão mesmo na casa da Lara. E por que a prof escolheu falar sobre eles no livro? E quantas bonecas tem na coleção da Lara? E uma última pergunta. Como que a Lara faz para achar tanta boneca negra? Porque lá em Ponta Grossa, onde a Melissa mora, não tem muita boneca negra. Ótimo, excelente, obrigada. A Melissa é uma querida, né? A Melissa até tem uma história super importante com ela, eu tenho um carinho super especial. A Júlia, que é a mãe dela, no momento que eu estava orientando a Júlia no mestrado, a Júlia engravidou da Melissa. E a Melissa nasceu no processo, né? Da finalização da dissertação da Júlia, né? E hoje a Melissa já está com 8 anos e agora é contadora de histórias, né? Então eu fico assim super feliz, né? De ter a Melissa aí, né? Contadora de histórias agora, né? Então, mas daí, para responder à questão, não. Na realidade, quando eu pensei a questão da história, né? No momento que eu fiz a história, a Lara, ela tinha acabado de nascer, então ela era uma criança pequena, né? E ela nem tinha amigos ainda, né? Então, quando eu escrevi a história,
Eu escrevi a história pensando em experiências que eu tive no momento de fazer formação de professores ou experiências que eu tive de observar o que ocorria ao meu redor, que se relacionava com a questão de as questões raciais, né? Questões de gênero e questões de classe social, né? Então então cada uma das histórias foram histórias que realmente aconteceram, né? Mas não necessariamente que aconteceram com a Lara, porque a Lara, quando eu escrevi para ela o livro, ela era uma bebê, né? Mas foram histórias que eu presenciei, que eu experienciei e que de alguma forma eu fiz parte, que daí foi uma forma de trazer para o livro daí as histórias, né? Agora os nomes daí é Lara, né? O Sérgio, o nome do meu irmão, ele se chama Antônio Sérgio, então eu peguei o segundo nome dele, né? E Paula foi uma pessoa que ajudou, colaborou muito com a profissão da minha mãe, né? Minha mãe se aposentou como auxiliar de enfermagem e a Paula foi uma pessoa que acolheu e ensinou a minha mãe a ser enfermeira. Então foram homenagens que eu quis fazer para as pessoas, né? De alguma forma que não foram muitas vezes para mim, mas que as colaborações que elas tiveram impactaram em muito a minha vida por conta dessas experiências, né? E quantas bonecas a Lara tem? Olha, eu não vou saber quantas bonecas. Ela tem muita boneca. Ela tem muita boneca. Tanto que eu vim para cá, ela já me pediu que eu trouxesse outra para ela, né? E cada vez que eu compro uma boneca para Lara, eu compro uma boneca para mim também. Então eu não sei se a minha coleção não está maior do que a Lara, porque a Lara vai brincando, né? As crianças vão brincando e elas vão desmontando as bonecas, vão fazendo de tudo com as bonecas. E é para isso que tem que ser mesmo. Brinquedo é para criança brincar, né? Mas eu acho que a minha coleção talvez seja maior do que a da Lara. E como é que eu faço para achar tanta boneca negra para Lara, né? Realmente, em Ponta Grossa não tem. Não é só em Ponta Grossa, mas em outros lugares também não tem, né? Então, cada vez que eu viajo, que eu vou para algum lugar, eu compro boneca, né? E acabo trazendo, né? As bonecas para fazerem parte das experiências, né, das crianças aí. Até tem uma história que que legal, me chama, Lucimar, que me chama, vamos fazer, o Lucimar tá falando aqui, vamos fazer exposição de bonecas, vamos sim. Então, eu tenho uma história para contar da Lucimar ali, já que ela entrou, eu vou falar. Nós fomos para Camarões em 2016, e lá em Camarões, eu e a Lucimar, e eu acredito que a Miriam também, nós compramos muitas bonecas para presentear e para nós mesmas também, né? Então aí tá uma outra historinha aí. Então eu gostaria também de agradecer, eu vi que mais pessoas entraram, agradecer a Letícia Teixeira que está aí e também a Karen Fadel, que eu vi que ela está aí também. Muito obrigada. Eu também sou apaixonada por boneca. Eu tenho uma boneca de pano negra que é feita por uma empreendedora que expõe lá na Praça Zumbi dos Palmares, que é Petit Poupée, até comentaram ali da Alessandra. Tem uma boneca dela com tecido africano, que eu amo, eu amo. Eu amo bonecas também, sou apaixonada. Então, eu tenho uma dúvida antes, com quantos anos que a Lara tá hoje? Ela tá agora com 7 anos. Ai, meu Deus do céu! E ela conhece, com certeza, o livro inspirado na... Conhece, sim. Ela cada vez que ela pega o livro, ela vai molhar, ela vai mostrar para as outras pessoas. Ela fala assim, que ela vê eu postando coisa do livro, né, no Facebook, mostrando. Olha, tia, você tá vendo quanto que eu tô famosa? Eu peguei e falei, então tá bom, Lara. E daí ela falou, porque ela se vê no livro, né? Então ela acha que o livro tá lá e é ela que tá lá no livro, né? Então eu falei, que bom, Lara. Eu falei, então, legal, né? Ai, meu Deus. E daí ela olha assim na parte final do livro, ela fala, olha aqui, ó, né? Quando ela vê as pessoas, é a minha tia que escreveu, né? Ai, meu Deus, que linda! Que linda! Bom, próxima pergunta foi feita pela professora mestra Sarah Brown, que eu acho que está aqui assistindo a gente também, integrante do grupo de estudos EREIA.
coordenado pela professora doutora Lucimar Dias na UFPE. Bom, a pergunta é a seguinte: a senhora poderia nos contar como foi o processo de criação do livro? Como surgiu a ideia de escrever a respeito do assunto? Sabe o que as minhas crianças sempre perguntam se ela existe de verdade, né? Agora a gente sabe que ela existe. E essa ela foi inspirada em alguém que a senhora conheça. Uhum, é. Então foi, né? Foi na Lara. E daí a questão da criação, né? Do processo. Eu fiquei pensando que eu queria trazer crianças, né? Crianças, além da Lara, trazer outras crianças. Mas queria que as crianças contassem histórias relacionadas a um tema, né? E daí, como eu queria trabalhar muito com essa questão do tema, da questão da boneca negra, né? Pelo fato de eu nunca ter tido uma boneca negra, é muito difícil de encontrar boneca negra em qualquer lugar que você vai, né? Mesmo dentro das escolas, na caixinha de brinquedos, a gente nunca vê bonecas negras dentro dessa caixa de brinquedos, né? Então, foi pensando nisso. E também tem aquela história, o livro fala um pouco do lápis cor de pele, né? E eu queria muito falar sobre essa questão desse lápis cor de pele, né? Porque logo que eu mudei para Ponta Grossa, e eu comecei a trabalhar por conta do Nuregs, né? Trabalhar com formação de professores. E sempre vem bastante professores da educação infantil, do ensino fundamental 1, 2, né? E do ensino médio, professores universitários. E daí, numa das formações, eu estava falando de questão de tonalidade de cor de pele, não sei o que. Daí a gente ocupa muito lápis cor de pele, né? Falei, como assim lápis cor de pele, né? A gente ocupa muito lápis cor de pele, né? E tal. Daí alguém até corrigiu, a gente não se fala mais lápis cor de pele, né? É lápis, né? Os lápis de cor, e daí quando vai falar a tonalidade, o lápis da tonalidade do cor de pele, né? E vai se falando as tonalidades de cor de pele. Então, eu quis trazer essa história, né? Falando justamente para isso, que não tem o lápis cor de pele, né? Sim. Tem vários lápis que podem se aproximar com várias tonalidades de cores de peles, né? Então, foi isso que eu quis trazer. E daí, para falar de bonecas e trazer esses temas, né? Então, aí eu fui pensando um pouco como é que eu ia fazendo essa composição, né? Então, aí tá mais uma história, né? De como é que isso se deu, né? Na realidade, né? Essa questão de como é que surgiu a criação, né? Então foi pensando numa história real que tinha acontecido, mas eu queria trazer para o livro e sem trazer um lápis cor de pele específico, mas sim mostrando as variedades, as tonalidades, que as crianças pudessem pintar, pudessem se ver representadas em todos os lápis, né? Então foi aí que surgiu a história, que quem conta essa história é a Paula, né? Legal. Bom, a próxima pergunta é da Letícia Teixeira, que é professora da Rede Municipal de Ponta Grossa, né? Contadora de histórias também, tem um canal no YouTube. Então, ela pergunta também como nasceu essa história, né? E ela diz o seguinte: As Bonecas Negras de Lara é uma obra que também mostra a diversidade do brincar. Como foi a realidade das crianças ao verem meninos brincando com bonecas e meninas com carrinho? E isso foi uma coisa que, quando eu escutei a história, eu fiquei assim, meu Deus, o menino vai sofrer bullying porque ele tá brincando em público. E daí, o desfecho não foi esse, né? E daí eu falei, gente, olha como às vezes até a gente que, né, luta por uma igualdade, a gente tá condicionado a pensar, né? Não, o menino ele vai sofrer bullying por estar brincando em público com uma boneca, né? E essa naturalização que a senhora trouxe na história, né? De que, gente, tá tudo bem o menino brincar com a boneca e a menina com o carrinho, são brinquedos. E foi tão natural que é isso que a gente tem que fazer, né? Tratar com naturalidade porque é natural. E eu fiquei, meu Deus, assim, genial, sabe? Genial a forma que foi abordado. Mas enfim, falando demais. Mas que bom, que ótimo. Claro que não, Suelen. É uma interação, né? Que ótimo, que legal, que bom. Obrigada. Quando eu trouxe a questão do Sérgio, né, brincando no parque,
realmente, essa primeira experiência que você falou, que você esperava que fosse o desfecho da história, Uhum. foi a partir de uma experiência real que eu Uhum. vi acontecendo, que Legal. teve esse desfecho, que Uhum. daí eu trouxe outra questão. Uhum. Eu estava em um parque, tem o lago lá na cidade onde a minha mãe mora e da onde eu vim, que é Cascavel, Uhum. que as pessoas andam em volta do lago e tem um parquinho lá que as crianças brincam. Então, eu observando um dia as crianças brincarem, eu vi que um pai levou um menino para Uhum. brincar e levou o menino só com carrinhos. E o menino brincando e tal, daí ele viu a boneca da menina que estava brincando lá, foi lá, pegou a boneca, começou a brincar. Uhum. O pai estava distraído, não viu. A hora que o pai foi, viu, né? Ele tirou a boneca da mão do menino e falou: Menino não brinca com boneca, menino brinca de carrinho. Uhum. Dá a boneca para a menina. Aí ele tirou, deu o carrinho pro menino, colocou o menino do lado. Aí tá, o pai tá Uhum. conversando, se distraiu lá. Onde que o menino foi de novo? Pegar a boneca, claro, né? Aí o pai não foi tão delicado assim, infelizmente. O pai pegou o bracinho do menino. Eu já falei para você, menino não brinca com boneca, menino brinca de carrinho. Senta aqui, né? Então aquilo foi, eu falei, eu tenho que trazer isso, mas de uma outra forma, né? E Uhum. daí foi nesse sentido que daí eu trouxe de uma outra forma, justamente para ver brinquedo é brinquedo, as crianças podem brincar do que elas quiserem, né? E principalmente levando daí uma figura, né, como o pai, né, ou o responsável, Uhum. levando a criança de forma bem natural, com uma sacolinha cheia de boneca, não só para ele, mas para várias outras crianças brincarem também, né? E daí traz a figura de novo, né? Que é o tema do livro, né? A Uhum. boneca. E daí ele elogia a boneca, né? Fala que Uhum. foi pegar uma boneca linda de trancinha, né? Então é isso. E daí tem uma outra questão também no livro que fala sobre a questão de gênero, né? Uhum. Que quem fez a ilustração do livro foi o Hélio, né? O Uhum. Hélio Chaves. E no momento de ele fazer, eu até falei para ele, falei, Hélio, né? Quando você for fazer o livro, é, você não se importa no momento de você fazer as ilustrações, se eu, né, fizer algumas sugestões com relação à ilustração, né? Eu falei para ele o quanto cuidado que eu, né, queria ter com o livro, para que o livro não tivesse estereótipos, por exemplo, né? Porque eu Uhum. faço análise de livro didático, né? Uhum. Sempre tem coisas que passam, Sim. mas aquilo que eu poderia me cercar de questões que não passassem e que o meu conhecimento permitisse que não, né, viesse à tona estereótipos, por exemplo, eu gostaria que não aparecesse, né? Aí ele falou, né, que tudo bem. E uma das coisas que, quando ele desenhou o Sérgio, ele colocou o Sérgio, né, com roupa azul, né? Uhum. E a menina com rosa, né? Uhum. Aí eu peguei e falei, não, eu não quero ele de menino de azul e nem menina de rosa. Então Uhum. vamos colocar outras cores. E daí a roupa do Sérgio não tem azul, como Uhum. a roupa da Lara é vermelha, e a roupa da Paula tá ela de shorts, de blusinha, parecendo Uhum. skatista, né? Com Uhum. shorts, com blusinha listada de verde, etc, né? Uhum. Então, eu tentei fugir de todos aqueles estereótipos, né? Que remetem à questão de gênero, né? Que menino usa uma cor, menina Uhum. usa outra cor. Não. As crianças usam a cor que elas quiserem usar, não tem roupa de um ou roupa de outro, né? Então foi uma outra coisa que eu tentei fazer no livro também, né? Uhum. Nossa, foi genial, assim, porque são os detalhes que, de fato, a gente acaba deixando passar às vezes, né? Porque tá tão Sim, enraizado essas questões que a gente nem percebe quando a gente se dá conta foi daquela forma, né? Alimentando estereótipos, né? Então, nossa, foi sim. genial, genial mesmo. E daí, a última pergunta que tem aqui é da professora Samantha Sheffer, que é professora da escola Kazuko Inoue e projeto de valorização da cultura africana e afro-brasileira de Ponta Grossa. Então, ela fala o seguinte: com o trabalho de contação de histórias sobre o livro As Bonecas Negras de Lara, que desenvolvi nas turmas da escola onde trabalho, percebi que, além do tema racial, chamou a atenção das crianças a questão de gênero.
né? Deles poderem brincar com os brinquedos que quiserem. Então, a pergunta é a seguinte: como você teve essa expectativa de colaborar tanto para a reflexão de professores e alunos? E gostaria de saber se pretende um próximo livro retratar, além da questão racial, outras como a indígena, a criança com deficiência. Uhum. Então, eu agradeço a Samantha, a Letícia, né, a Uhum, Sara Brown, a Melissa Calva, Ângela Souza e eu, Ebela, pelas perguntas, né? E também eu vi que a Samantha tá aí, né? O nome dela tá aqui, ó, Sá uhum, Schaffer. A Samantha é minha orientanda de mestrado lá na UEPG e está fazendo um trabalho com a educação infantil, pesquisando sobre as questões raciais da educação infantil. E eu vi que está aí também a Raquel e também a Elivan. Então, eu gostaria também de agradecer. E as demais pessoas que chegaram aí, né? Muito obrigada. Então, quando eu pensei no livro, teve algumas coisas que eu realmente quis enfatizar, mas teve outras que eu fui só perceber no momento que eu fui trabalhar com a formação de professores, que eu dei a formação lá para aqueles 2.000 professores. uhum, Aí um falava: olha, dá para trabalhar isso, olha, dá para trabalhar aquilo, olha, dá para trabalhar aquele outro. Então, muitas das coisas eu fui aprendendo com os uhum, professores que talvez eu tenha escrita de uma forma que eu não tenha pensado especificamente sobre algumas questões que estavam lá demarcadas, né? Mas que eu, é claro, que depois de que eles falaram, né? uhum, Aí sim eu passei a utilizar e cada vez que nós tínhamos, que foram 10 encontros de formação. uhum, Então, a cada um dos encontros, eu abria depois o espaço para que eles perguntassem, sugerissem atividades, de que forma que o livro poderia ser trabalhado no contexto de sala, né? E tantas outras questões. Então, conforme eles foram falando, eu fui incorporando. Eu sei que na última vez que teve a última oficina, então eu já tinha incorporado assim quase que 3 páginas de coisas lá de que eles tinham falado, né? Então uhum, foi ótimo, muito bom. E daí tem uma outra coisa que o livro fala, uhum, que ele aborda, por exemplo, sobre a questão de família, né? Então ele uhum, começa falando, né? A Lara mora com uma parte da semana ela mora com o pai, outra parte da semana ela mora com a mãe. Aí depois ela fala, daí depois a Paula mora com a avó e o Sérgio mora com o pai e a mãe na mesma casa, né? uhum, Então, essa experiência de ter feito isso foi fantástico, porque no momento que eu fui para a escola, as crianças, né, que eu trabalhei com aquelas mais de 1.200 crianças, elas uhum, falaram: a minha família é parecida com a da Lara, a minha uhum, família é parecida com a da Paula, a minha família é parecida com a do Sérgio, né? Ou a minha família é parecida com outra, porque eu tenho 2 pais, eu tenho 2 ai, mães, meu eu Deus. moro com a minha tia, eu moro com a minha madrinha, eu moro com, né? Então, e Uhum, daí você vê o orgulho das crianças de perceberem que a história deles, né, estava lá e que eles, né, tinham orgulho de dizer que a família deles também se parecia com aquelas famílias que estavam lá, né? uhum, E também o livro traz a possibilidade da importância de ter amigos, da importância de você uhum, trazer a outra pessoa para dentro da sua casa, de você gostar da sua casa, da sua família, do que você tem, de ter orgulho da sua ancestralidade, de ter respeito pelas pessoas mais velhas, né? De gostar de escutar as pessoas mais velhas, porque tem um momento do livro que está sentada a Lara, a uhum, tia-avó e a bisa dela, que elas estão fazendo a confecção das bonecas, né? E contando histórias, né? uhum, Então, essa questão de gostar de escutar os mais velhos. Falando de gostar de escutar os mais velhos, na segunda edição do livro, eu doei, além de doar os livros para essa escola, eu doei livros para várias entidades. Então, eu fui em várias entidades. Fui em entidades
surdos, entidades de cegos, fui em entidades de pessoas idosas, fui em várias entidades. Aí, depois, eu fiquei sabendo, fui na PAI também, doei bastante material para a PAI, para Guarda-Mirim, fui para vários lugares. E daí, entre um dos lugares que eu nunca tinha pensado foi a questão de construção da boneca Abayomi pelos idosos. E o quanto que eles gostaram de fazer. Por quê? Porque era o momento que eles sentavam, faziam, né? E ficavam conversando. E que eu só fui saber disso porque algumas pessoas me falaram depois. Então, isso me fez, depois, naquele momento da segunda edição, de doar o livro e daí levar para algumas instituições de idosos, porque algumas pessoas vieram me falar, né? Sobre o quanto que os idosos gostaram de escutar as histórias, né? Então, me deixou, assim, bem feliz, né? E por ter atingido um grupo de pessoas que eu não pensava, né? Que aquele livro pudesse fazer algum sentido, talvez, para eles, né? Porque eu pensei bastante em crianças, né? E também uma outra questão que me deixou bastante, assim, feliz e surpresa, né? Foi a questão do... de adultos, né? Adultos escutarem e gostarem. Eu vi o Wellington perguntando, esse livro aqui, Wellington. Eu não sei se dá, eu acho que vocês vão ver o lado contrário aí, né? É As Bonecas Negras de Lara, é o nome do livro, né? Então tá aí, As Bonecas Negras de Lara. Então foi isso. E daí eu também gostaria de aproveitar para parabenizar algumas pessoas, porque eu acho que o Julho das Pretas me possibilitou estar aqui, né? Então eu estou muito feliz, né, de estar aqui, de poder estar dialogando com vocês e também para parabenizar pelo processo de união e trabalho colaborativo que vocês têm feito, né? E várias dessas pessoas que perguntaram, que eu mandei essas perguntas, né? São pessoas que ou fizeram a contação de histórias, né? Como é o caso aqui da Euebela, né? A Euebela não me conhecia, não sabia, alguém indicou que ela fizesse a contação. Quando eu vi, a contação já estava lá no Facebook, daí alguém me mandou, e daí eu entrei em contato com ela para ela fazer, né? A professora Ângela Souza que indicou para eu e Bela o livro, que eu não conheço também, é a professora Ângela Souza, é de Foz do Iguaçu, professora da Unila, né? A Melissa, conheço, porque é, né, da Júlia, a Sara Brown, querida, que está aí, né? E que faz parte do EREIA, né, coordenado pela Lucimar Dias, que são pessoas que eu admiro muito e que tem esse grupo de estudos fantástico, que estão fazendo um trabalho lindo, né? Com relação à contação de histórias, indicação de livros de literatura infantil, formação de professores, pesquisas, né? Então é fantástico, né? Aí a professora Letícia, que está aí, né? Que é uma professora contadora de histórias super ativa no município de Ponta Grossa. No município de Ponta Grossa, na Semana de Educação, eles fazem contação de histórias. Então eles movimentam a cidade inteira com contação de histórias, né? Então é fantástico o trabalho que eles fazem lá. E o canal dela é um canal lindo também. Sugiro que vocês possam visitar. A Samantha, que me possibilitou ir lá na escola, me convidou para ir na escola dela, antes dela ser me orientando ainda, né? Então fui lá, adorei estar lá com os alunos. Eles fazem projetos de contação de histórias, de literatura infantil voltada para as questões afro-brasileiras e africanas. Então, um trabalho lindo, fantástico, para o fortalecimento da identidade racial negra. E daí também, né, além dessas pessoas, tem a professora doutora Juliana Tonelli, que tem um canal do YouTube também, que é Feliz CNPq, é um trabalho que ela de pesquisa, e que ela também faz contação de histórias, que é da Universidade Estadual de Londrina. A professora doutora Helenice Faria, que tem um canal do YouTube, que é Palavras em Movimento, que ela é da professora da Universidade UNEMET, a Universidade do Estado do Mato Grosso, né? A Samara Rosa, que está aí, que é contadora de histórias, que é de Curitiba.
e que também tem um canal aqui no Instagram, né? E a professora Eliane Debus, que é uma professora da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, e é associada à Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras e Negras, e que tem um canal no Facebook e no YouTube, que se não me engano, é Poemas do Meu Quintal, né? Então é um trabalho fantástico, né? Então eu e a Lucimar também somos associados à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, né? E a Lucélia Clarindo, que tem um projeto lindo também em Ponta Grossa, que é o projeto Bando de Leitura, e ela também tem um canal no Instagram. Então, como vocês viram aqui, são todas mulheres, né? A maioria dessas mulheres aqui são mulheres pretas, engajadas, né? E que têm feito um trabalho fantástico. E aquelas que estão aqui e que não são mulheres pretas, são mulheres que estão engajadas com a temática racial, né? E que nós precisamos de pessoas pretas e brancas e todos os pertencimentos étnico-raciais, né? Junto conosco nessa luta antirracista em prol de uma sociedade mais equitativa, mais justa, mais inclusiva, e que a gente possa promover muito letramento racial crítico, né? Então eu tenho trabalhado muito com esse conceito agora, porque a gente passa a letrar as pessoas sobre a questão racial, a partir das experiências que a gente tem, né? Então, a Valéria está aí também. Obrigada, Valéria. Né? Então, são algumas das questões, eu acho, que eu gostaria muito de agradecer. E agradeço você, Suelen, por ter aceitado, né? Conversar e dialogar comigo aqui sobre o tema do meu livro. Né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, foi tão bom a conversa, tão boa, que faltam 4 minutos para a gente encerrar a live. Então, quero agradecer mais uma vez a professora por participar aqui com a gente. Agradecer todas que mandaram perguntas, né, que acompanharam aí essa 1 hora de bate-papo. Continuem acompanhando o trabalho da professora, que é um trabalho sensacional, que eu estou apaixonada, completamente apaixonada. Sigam essas mulheres que também estão engajadas nessa educação antirracista, né, nesses trabalhos incríveis. Continue seguindo o Júlio das Pretas, compartilhem, né? E obrigada, professora. Se quiser dar uma palavrinha aí e fechar para a gente encerrar aqui. Então, tá bom. Magna. A Magda tá aí também. Magda Prado. Ótimo, Magda. Obrigada pela presença também. Eu vou pedir para vocês me seguirem no meu canal lá também, gente. Vão lá, me sigam. Aparecida de Jesus Ferreira no Insta, né? Que eu sempre estou postando coisas lá né, das coisas que a gente faz aí. Então, muito obrigada, Suelen, e sucesso para o canal de vocês. Obrigada. Quando eu voltar daqui, né, certamente vou querer participar dos eventos e das coisas que vocês estarão promovendo. Pelo que eu vi, vocês se encontram, fazem grupos, né? Então, muito obrigada. Eliane Debus acabou de entrar. Obrigada, Eliane, pela presença, né? Então, muito obrigada e sucesso para vocês, né? E sucesso no seu mestrado também, né? E nas suas atividades de afroempreendedorismo, né? Que é esse o tema da sua pesquisa, né? Então, parabéns, muito feliz, né? Por você estar fazendo mestrado e estar na luta junto conosco, né? E no ativismo para uma sociedade mais justa, mais equitativa e antirracista, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, obrigada. Um beijo e continue ligados no Júlio das Pretas, tá? Obrigada, professora Aparecida. Tchau. Obrigada. Tchau.